Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos abordar nesse estudo o batismo infantil. Comecemos pelo Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 5. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Observemos aqui a importância que Jesus deu para as crianças, porque se há prioridade, são para elas. Aqui Jesus, não aceitando a atitude de se colocarem as crianças em segundo plano, ignorá-las, isso é grave. Observemos aqui o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos nesse momento. Negar o santo batismo para as tais que já está assegurado o reino de Deus é grave. O segundo texto nós temos Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Observemos aqui a atitude dos discípulos em ficar repreendendo os pais, impedindo as crianças de serem levadas até Jesus para que ele as abençoasse. Parece que essa atitude ainda continua nos dias de hoje, em que as crianças são empurradas, excluídas, deixadas de lado, não recebem atenção. O que estava na mente dos discípulos? Que crianças são barulhentas? Atrapalham, não prestam atenção? Isso incomodou a Jesus e ele os repreendeu, dizendo que das tais é o reino dos céus. Observamos aqui a preocupação de Jesus para com elas, as quais das tais já é assegurado o reino de Deus. O terceiro texto que nós vamos abordar, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 15 ao 17. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, não se prendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Temos aqui uma repetição da repreensão de Jesus aos seus discípulos, porque estavam repreendendo os pais que estavam trazendo suas crianças para que Jesus as abençoasse. Observamos aqui a atitude deles. Parece que não estavam compreendendo o alcance do amor de Deus, o desejo de Jesus de que as crianças também fazem parte do reino de Deus. Lhes é assegurada a salvação. E assim, Jesus mostra aqui para os seus discípulos. Infelizmente, parece que o mesmo tem acontecido nos dias de hoje, quando as crianças são ignoradas, são excluídas, deixadas de lado, parece que não tem importância. Entretanto, a palavra do Senhor diz que elas são importantes para Deus. O próximo texto que vamos abordar, Atos, capítulo 16, versículos 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. Observemos aqui, essa mulher aceitou as boas novas de Jesus. Ela aceitou as palavras de vida eterna.
E, como resultado, ela e toda a sua casa foram batizados no Senhor. Casa aqui não quer dizer estrutura, edificação, moradia. Casa aqui é família. E quem era a família dessa mulher? Podemos imaginar seus parentes mais perto, quem morava com ela, quem sabe, irmãs, seus filhos, crianças, adolescentes, jovens. O fato é que ela ouviu e, com certeza, toda a família também ouviu as boas novas. E todas as pessoas aqui foram batizadas, inclusive as crianças. E aqui está a grande responsabilidade dos pais, quando as crianças são batizadas, que elas precisam ser tratadas, trabalhadas, edificadas, para que lá na frente façam a profissão de fé e façam valer esse batismo com o qual elas foram batizadas. O batismo não deve ser negado. O batismo não é nosso, não é da instituição terrena, humana, é de Jesus, é de Deus para nós. Próximo texto, Atos, capítulo 16, versículos 27 ao 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Observamos novamente aqui a palavra casa. O carcereiro levou a eles para a sua moradia. E ele pregaram, Paulo e Silas apregoaram as boas novas para a sua casa, a sua família. E todos foram batizados. E aqui casa está incluso adolescentes, jovens, crianças. Todos ouviram. E novamente entra aqui a grande responsabilidade dos pais para com seus filhos e filhas, para que jamais percam a noção, a importância do batismo pela qual passaram. A profissão de fé é muito importante. Eles não negaram aqui o santo batismo para as crianças. Como no texto anterior, o batismo infantil não foi negado. Claro que os pais precisaram assumir esse compromisso de criarem seus filhos no caminho do Senhor, para que o batismo fosse válido, para que as crianças, quando crescessem, se tornassem instrumentos de Deus para pregoar as boas novas da salvação. O próximo texto, agora, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de se batizei algum outro. Casa de Estéfanas. Aqui é a sua família. Foi batizado toda a família de Estéfanas. E com certeza havia ali jovens, adolescentes, juvenis, crianças. O santo batismo não foi negado. Mas Estéfanas, com certeza, aceitou essa tarefa, essa missão de educar a todos no caminho do Senhor. O batismo infantil. Aqui, na igreja nascente, era muito importante para assegurar
as palavras que Jesus disse da importância das crianças no reino de Deus e negar o santo batismo a elas, as quais são dignas do reino de Deus, é um grande problema para hoje, como foi no decorrer dos séculos. Conhecemos muito bem as palavras de Jesus quando disse: "Se lhe pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer está condenado." Observemos aqui que essa tarefa é para que seus discípulos, encontrando gentios, pessoas que não conheciam ao Deus de Israel, não conheciam, acabavam passando pela água do batismo. Entretanto, famílias que conheciam o Deus de Israel, conheciam, não era obrigado que as crianças crescessem, se tornassem adultas, para depois aceitarem. Irmãos e irmãs, é um grande compromisso, uma tarefa nossa. No momento em que as crianças são batizadas na infância, devemos cuidar delas, ajudá-las no crescimento espiritual, para que façam valer depois o batismo pelo qual elas passaram. Esperar as crianças crescerem, muitas se afastam na adolescência, na juventude. Esperar as crianças crescerem para depois aceitarem o batismo, elas já foram empurradas para fora da igreja, já foram empurradas para fora dos caminhos do Senhor, já foram excluídas. Isso não deve acontecer. O metodismo mundial, como outras igrejas denominacionais na face da terra, realizam o batismo infantil. E por fazer isso, nós somos criticados, atacados, questionados, sofremos escárnio. Infelizmente, acontece o que Jesus disse: não julgueis, porque não conhecem, não entendem. Assim, nós, como igreja, como parte da igreja terrena de Jesus, não negamos o batismo para as crianças, porque das tais é o reino dos céus, e se há prioridade é para elas. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por aprendermos algo mais sobre o batismo infantil. E assim, Senhor Deus, que possamos sempre estudar, refletir, aprender da Tua palavra, para não errarmos, não deixarmos as crianças de lado, para não sermos como aqueles discípulos que infelizmente estavam falhando, se tornaram repreensíveis por repreenderem as crianças que eram levadas até Jesus. E nós não estamos fazendo isso, Senhor. Nós não estamos impedindo as crianças de serem trazidas a Ti e nem estamos negando o santo batismo a elas. Mas também pedimos que estejas tocando em seus pais, para que elas também assumam a responsabilidade de educá-las nos Teus caminhos e nunca se afastar da igreja. E assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.